Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a nossa live é óleo lubrificante do motor do trator. Nos nossos treinamentos, uma dúvida frequente é sobre a compra do óleo do motor correto para as máquinas. Principalmente que falam que o óleo tem uma durabilidade maior, que é melhor, que isso e que aquilo. Mas esquecem de falar que existem outras condições para usar esse número de horas desse óleo. Hoje eu vou falar o que é mais importante sobre como comprar, como usar, tirando todas as dúvidas que vocês têm. Espero que gostem e tirem as suas dúvidas. Eu sou o Francisco de Nápoles. Bom, mas antes da gente começar a nossa live, eu queria pedir um favor. Eu peço que vocês que ainda não curtiram, para clicar em curtir, sentar o dedo com força lá, porque é muito importante que vocês façam isso, porque o YouTube, o Facebook, o Instagram só consideram relevante quando se curte e se compartilham esses vídeos. Isso prova que o conteúdo é importante e assim as informações chegam a um número maior de pessoas. Tá bom? Então, vamos lá. Óleo lubrificante do motor do trator. Primeira coisa, eu preciso entender o que é esse óleo lubrificante. Ele é uma substância oleosa que é colocado dentro do motor do trator, que tem a seguinte finalidade, de criar uma película entre as peças fixas e móveis do motor para que se diminua o atrito e, consequentemente, se diminui a temperatura desse motor e também se diminua o desgaste entre aquelas peças fixas e móveis. E, consequentemente, também ele vai limpar o interior, ele vai carregar as impurezas que possam surgir dentro do motor para o filtro e o filtro vai reter. Então, essa é a função do óleo lubrificante no motor do trator. Usar o óleo que é indicado pela fábrica. Por quê? Mesmo ele sendo daquela especificação, ele tem determinados componentes que são marcadores. E esses marcadores, se porventura esse motor der algum problema, ele vai fazer o quê? Ele vai para a fábrica para garantia. E como que a fábrica sabe se você usou o óleo certo ou não? No óleo da fábrica tem alguns marcadores que eles têm uma lanterninha lá que eles abrem o motor do trator e passam aquele fecho de luz com uma frequência específica. E ele vai fazer o quê? Ele vai refletir. Então eles sabem se aquele consumidor, aquele produtor usou o óleo adequado para o motor ou não. Então, lembrar, trator na garantia, motor na garantia, colocar o óleo que é recomendado pela fábrica. Depois, você vai continuar usando o óleo da fábrica? Não necessariamente, mas você tem que continuar usando o óleo que é especificado no manual, tá? Então, tomar esse pequeno cuidado, tá? Aí o pessoal também me pergunta, existe diferença entre marcas, seu Francisco? Bom, vamos entender como ele é fabricado. Veja só, quando o óleo é refinado lá pela Petrobras, eles saem todos iguais. Aí ele é distribuído para a marca número 1, para a marca número 2, para a marca número 3. E essas marcas, elas vão colocar os aditivos específicos para as especificações do óleo. Seja os antioxidante, anti-espumante, anti-borra, todos os antes que tem que ter lá dentro. Então, existem diferenças de marcas? Existem, mas marcas reconhecidas pelo mercado, você deve usar. Aquelas marcas que você viu só naquele postinho lá no meio de uma estrada, olha gente, cuidado. Geralmente é óleo recuperado, então cuidado com isso. Marca só aquela que é boa, que é aquela reconhecida pelo mercado. Eu não vou dizer as marcas, mas vocês todos conhecem as boas marcas de óleo aí, tá bom? Vamos para frente. Especificação. Ah, seu Francisco, aqui tem um monte de letra, eu não sei o que quer dizer. Então, vamos com calma e por partes para você entender melhor. Existe uma especificação SAE, certo? Bom, o que é essa especificação SAE? Primeiro vamos entender o que é SAE. É Serviço de Engenheiros Automotivos. E ela classifica o óleo em dois tipos, os monoviscosos e os multiviscosos. Mas, seu Francisco, óleo monoviscoso quase que a gente não vê mais. Mas ainda existe, hein?
É os famosos SAI 30, óleo 40, é aquele que a gente usava há um tempo atrás. E o multiviscoso, o que quer dizer esse número, esses dois números? Bom, esse aí, o primeiro número é a temperatura mínima que o óleo tem as suas condições de lubrificação dentro do motor. 15W, Sr. Francisco, o que quer dizer o 15W? É menos 15 graus de temperatura. Quer dizer que o óleo vai lubrificar o motor mesmo numa temperatura muito baixa. Mas aqui no Brasil isso não vai existir. E o outro número, Sr. Francisco, o que é esse número 40? Bom, é que o óleo mantém as suas condições de lubrificação numa temperatura ambiente de até 40 graus. Mas o motor esquenta mais de 40. Não importa. O que importa é a temperatura ambiente. Então ele vai trabalhar bem numa condição de bastante frio e num calor de até 40 graus. No Brasil, olha que eu ando esse Brasil inteiro, eu nunca vi temperaturas muito maiores do que 40 graus. A maior temperatura que eu já vi foi 44 graus lá no Piauí, né? Numa época seca. Então, é a maior temperatura que eu já vi. Bom, então eu já entendi o que o SAI é a faixa de temperatura que esse óleo pode trabalhar. E a especificação API, o que quer dizer? Bom, API quer dizer Instituto Americano do Petróleo. E ele classifica o óleo em dois tipos. O óleo tipo S e o tipo C. Mas, Sr. Francisco, tem o C e tem outra letra. O que é essa outra letra? E uns têm até um númerozinho. Bom, vamos por parte. Óleo que tem a letra C é para motores de combustão interna, né? Para que tenha combustão por pressão. Quais são esses motores? São os motores a diesel. Então para eu comprar um óleo para motor a diesel é sempre um API C e mais alguma letra? Sim. E a outra letra, o que quer dizer? Bom, a outra letra é a performance do óleo. Qual é a performance? É o número de horas que ele vai trabalhar. Então, por exemplo, se eu tenho um óleo CH4, é um óleo que vai trabalhar 300 horas da quarta geração. E um CK, Sr. Francisco, como está aí nesse balde aí, desse Plus 52? Bom, ele é um óleo para 500 horas de uso. Mas ele está escrito SN também. O que quer dizer? Esse SN é que ele tanto serve para óleo, para motores a diesel, quanto para motores a gasolina. Ele é compatível para os dois tipos de motores. Bom, e o K? O K é 500 horas. Mas para você trabalhar com um motor 500 horas usando um Plus 52, você tem outras especificações que você deve cumprir. Primeiro, o motor do trator tem que ser com cárter alongado. Primeira coisa, ele vai um maior número de litros de óleo no cárter. Segundo, ele deve trabalhar somente com um diesel S10. Mas qual que é a diferença do S10 para o S500? É o teor de enxofre que tem dentro do óleo diesel. E esse teor de enxofre é que vai gerar o quê? Fuligem, que vai gerar o quê? Resíduo de combustão. E no S500 é 5 vezes mais. E o S10, ele tem muito menos, então ele vai saturar o óleo com muito mais tempo, ou seja, ele vai trabalhar mais tempo, porque ele vai demorar mais a ficar saturado de fuligem. Então, essa classificação, essas duas especificações, vão te dar o quê? O óleo correto que você vai ver lá no seu manual para o seu trator. Mas eu posso, lá está um CH4, trocar com 300 horas, eu posso trabalhar com CK? Pode, mas precisa? Não. Por quê? Porque eu preciso fazer as contas corretas do óleo que eu vou comprar. Porque senão eu vou estar jogando 200 horas de óleo bom fora. E isso custa dinheiro.
Então, trabalhar sempre com a especificação do óleo correto, que está lá no manual, e cumprir o número de horas da troca de óleo. Isso é muito importante para que você tenha uma vida no motor do seu trator muito longa. Eu já vi quem troca óleo direitinho, filtro certinho, motor trabalhar até 18.000 horas de durabilidade. Então, se fizer isso, você vai ter uma durabilidade maior do óleo, tá bom? Então, eu tenho como exemplo aqui, ó, eu já falei, mas um trator que tem uma especificação de uso do SAE 15W40 e API CH4, ele vai trabalhar numa região de menos 15 até 40, aqui no Brasil é todo o país, e ele deve ser trocado o óleo com 300 horas de uso, tá? Só que eu tenho que tomar cuidado também, né? Porque eu não posso exceder o tempo, além de 6 meses, com óleo dentro do kart. Mas isso eu vou comentar mais adiante. Aí eu compro óleo sintético ou óleo mineral, seu Francisco? Bom, vamos entender primeiro o conceito. O que é o óleo sintético? É o óleo que é feito em laboratório. É extremamente limpo, extremamente bom. Porém, ele é bem mais caro. Ele é bem mais caro do que o óleo mineral. E o óleo mineral? O óleo mineral vem do refino do petróleo que é retirado. E aí, o que acontece? Qual que é a diferença? Pequenas microimpurezas. Mas isso vai afetar a vida do motor? Não, não vai afetar. Você pode continuar trabalhando com óleo mineral sem problema nenhum, cumprindo o intervalo de troca de óleo, não vai ter problema nenhum na sua máquina. Pode ficar tranquilo, tá? Então, vamos para frente, né? O número de horas de trabalho para a troca de óleo do motor. Bom, e aí vem aquela questão de novo do manual. Qual que é a indicação? A indicação para 300 horas, 375, 500, mas lembrando das condições que eu tenho que ter para poder trocar o óleo com esse prazo estendido, tá? E isso quase ninguém diz, tá? Só aparece lá no manual do trator. Principalmente os tratores da John Deere, os mecânicos, os balconistas, não, nós temos um óleo agora de 500 horas, você pode comprar sem problema nenhum, é melhor. Não, não é assim. Você tem que saber as condições para usar esse óleo de 500 horas. O filtro tem que ser adequado, preferencialmente original, né? O diesel tem que ser S10, o cárter tem que ser alongado, tudo isso tem que ter essas condições para poder, senão ele volta para 375 horas normalmente, ou até, conforme for a máquina, para 250 horas, tá? Então, cuidado com isso para não ter problema no motor do seu trator, tá? Vamos para frente? Eu preciso trocar o filtro toda vez que eu troco o óleo? Bom, gente, o filtro ele deve ser trocado toda vez que você for trocar o óleo. Por quê? Bom, vamos entender. Dentro do filtro, e aí vocês podem uma hora lá na fazenda, pega um filtro que você tirou, corta ele no meio, longitudinalmente, né? De comprido, tá? Para vocês entenderem melhor. Põe lá no policorte, mete o bicho lá e corta. Vocês vão ver que os melhores filtros têm até 5 válvulas de retenção do fluxo de óleo. Os mais marca barbante têm uma válvula. Então, o que eu preciso entender? Que esses filtros, depois de um determinado tempo de uso, eles abrem essas válvulas e não fecham. O que acontece? O óleo vai passar por dentro dele sem ser filtrado. E você quer que passe limalha, sujeira lá dentro do motor do seu trator? Não, né? Então, toda vez que eu trocar o óleo, necessariamente eu preciso trocar o filtro do óleo do motor. É barato, gente, não é muito caro. Isso aí te dá uma garantia de sobrevida ao motor muito grande, tá? E não esquecendo, toda vez que for trocar o filtro, né,
tem que passar um óleozinho lá naquela borracha de vedação e apertar ele só com a mão. Não aperta com chave não, porque depois você não tira isso nem com reza de Cristo, tá? Então, cuidado, trocar o filtro toda vez que trocar o óleo, tá? Não esqueçam disso. Bom, vamos para frente. O óleo tem tempo de vencimento, seu Francisco? Ele vence? Vence. Mas como? Veja só, existem determinados produtores, né, que trabalham 200, 300 horas por ano com o seu trator. Eu sei porque meu pai era citricultor no interior de São Paulo, plantava laranja, o trator só andava para passar a roçadeira, para pulverizar e acabou. E adubar 2 vezes por ano. Então, era uma área relativamente pequena e esse trator trabalhava 200 horas, 300 horas e não dava o número de horas que precisava trocar o óleo. E o que a gente tem que entender? Que o óleo ele é higroscópico, ele absorve a umidade do ar e ele vai juntando água dentro do cárter. Ah, mas o óleo não está nem branco. O que aconteceu? Bom, é que a água do ar, o óleo absorveu. E ele pode prejudicar o quê? A lubrificação daquelas peças fixas e móveis. Então, mesmo que eu não tenha trabalhado o número de horas necessário, a cada 6 meses eu tenho que trocar o óleo do motor do trator, tá? Agora, e se o tambor tiver fechado, lacrado, sem estar aberto? Bom, aí ele pode durar até 5 anos, tá? E ele tem o prazo de validade lá descrito no tamborzinho de óleo, ou no tambor de 200 litros, ou na bombona de 1000 litros. Então, tem o prazo de validade lá, tá? Ficar atento a isso, tá bom? Mas, seu Francisco, o senhor falou viscosidade, viscosidade. O que é viscosidade? Muita gente fala para mim que se eu pegar o dedo assim, o óleo no dedo e puxar e ele fizer uma preguinha, é porque ele está viscoso. Não, gente. Viscosidade é a capacidade do óleo, né, lubrificar 2 peças sobre diversas condições, pressão, temperatura, e não deixar que essas peças se encostem. Está sempre uma película de proteção. Bom, e aí? O que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que eu preciso saber qual que é a viscosidade recomendada através lá do meu manual e comprar o óleo certo, tá? E não se esqueça, aquele teste do dedinho, ó, aquilo não diz nada para ninguém, gente. Não vão nessa, porque quem falou isso para vocês é porque não entende. O que é importante é o número de horas trabalhadas desse óleo dentro do motor do trator, tá bom? Então vamos lá. Quando eu vou trocar o óleo, isso aqui eu já vi muito mecânico que gosta de fazer. Eu preciso limpar o motor com óleo diesel para descarbonizar? O que é? É o famoso purgante que o povo fala, né, gente? É o seguinte, eles põem uns 4, 5 litros de óleo lá dentro do motor e dá uma partidinha aí de 1 minuto, 2 minutos, e o que faz? Aquele óleo diesel roda dentro do motor e vai tirar a sujeira? Vai. Mas é só a sujeira que ele vai tirar? Não. Ele vai tirar aquela película de óleo entre as peças fixas e móveis, deixando essas peças o quê? Desprotegidas entre si. Então, quando você for ligar e esse motor ainda não teve óleo lubrificante, o que vai acontecer? Vai bater ferro com ferro, vai riscar a camisa, vai estragar a biela, vai estragar um monte de coisa. Então, não façam isso para descarbonizar. Se você quiser descarbonizar um motor, o que você faz? Você compra um óleo mais barato, funciona o motor dentro da oficina, umas 2, 3, 4 horas e troca o óleo umas 2, 3 vezes. Toda a sujeira vai sair, mas não coloque óleo diesel dentro do cárter do motor, tá bom? Isso é importante, viu, gente? Então, vamos para frente? Então, vamos lá. Eu devo usar um óleo mais grosso quando o motor está cansado? Quem falou isso? Não sei.
É a tradição aí, ó. Eu uso óleo 40 quando esse motor está cansado, né? Mas veja só, vamos pensar. Aquele 15W40 não era em relação à temperatura do ambiente? É sim, é o SAE 15W40, seu Francisco. Ótimo. E o que tem a ver com o motor cansado? Nada, né? Então, isso não tem nada a ver. Ah, o óleo é mais grosso. Não importa. Não importa. O que importa é a temperatura ambiente. Então, de você pôr um óleo mais grosso no motor cansado e isso, aquilo, até existem alguns aditivos para motor mais cansado. Gente, isso é jogar dinheiro fora, é rasgar dinheiro. Não façam isso, não gastem dinheiro com isso. Não precisa. O que você pode fazer é colocar um óleo de qualidade, tá? Cumprir o prazo de troca, que seu motor não vai trabalhar cansado, tá bom? Pensa nisso. Vamos para frente? Existe um óleo indicado para amaciar o motor novo ou depois de retificado? Existe. Bom, quando o motor sai lá da fábrica, ele é colocado um óleo específico, porque ele vai dar o quê? O amaciamento desse motor, o assentamento, ele vai criar aquela película adequada. E geralmente é um óleo chamado 10W30 de especificação. Pode ser qualquer 10W30, seu Francisco? O que eu faria se fosse meu motor? Porque um motor de um trator, um 6 cilindros, por exemplo, né, qualquer retífica dele fica em 30 mil reais. É muito dinheiro, pelo menos para mim, né? Às vezes para vocês não. Mas 30 mil é dinheiro para qualquer um. Bom, use o óleo, é só por 100 horas mesmo. Né? É só por 100 horas, então o que eu preciso fazer? É comprar um óleo adequado para poder o quê? Fazer o amaciamento desse motor. Seja ele novo, como ele já vem de fábrica, né? Aí você não precisa colocar, ou quando você retifica o motor desse trator, tá? Então, cuidado, usar esse óleo, porque ele vai dar uma sobrevida no motor do seu trator, tá bom? Então vamos para frente que atrás vem gente. E aí tem muita gente que me pergunta assim, seu Francisco, eu estou trabalhando lá no meio da roça, deu o número de horas. Eu posso trocar o óleo lá no meio da lavoura, lá no meio do campo? Bom, vamos pensar, né? Vamos pensar. Quando chega esse número de horas, vamos dizer 300 horas, o que eu vou fazer? É só a troca de óleo ou eu tenho outros itens para revisar no trator? Ah, seu Francisco, eu tenho que olhar a folga da embreagem, eu tenho que olhar a lubrificação, reaperto de roda, isso e aquilo, tem uma série de coisas. E você vai fazer isso lá no campo ou você vai abrir o filtro, vai abrir a boca do cárter, vai abrir o dreno e vai trocar o óleo? Não, você tem que fazer várias coisas, né? Então, o que eu recomendo? Ah, tá lá no campo, mas deu um número de horas. Se ele passar 2 horas, 3 horas, 5 horas, não tem problema. Não tem problema. O importante é que você faça num local onde não tenha poeira, mesmo você abrindo o cárter, né? Você abrindo o dreno, você tirando o filtro, não vai ter poeira entrando dentro do seu motor. Além dos outros itens que devem ser revisados, né? Não podemos esquecer disso, porque a revisão de troca de óleo não é só troca de óleo. Existem outros itens que devem ser verificados também, tá? Então, nada de trocar óleo lá no meio do campo. Ah, mas eu trabalho numa usina, numa empresa grande que o meloso vem e troca. Mas se puder não trocar, a hora que puder ir para o barracão, é muito melhor. Ou barracão, ou rampa, fazer num lugar que não tenha poeira. Tá bom, gente? Então vamos mais para frente. Ah, outra coisa bastante polêmica. Reaproveitar o óleo que foi trocado, que é o chamado óleo queimado, né? O que eu faço com aquele óleo queimado? Ah, seu Francisco, aqui a gente usa para muita coisa. Põe na corrente da motosserra, pinta pé de palanque de cerca, põe na cerca, na porteira do curral e para todo lugar. Bom, gente, deixa eu explicar uma coisa. Quando existe a combustão do diesel, né, existe um resíduo.
uma fuligem. E essa fuligem é tóxica. E para onde que ela vai? Ela vai para o óleo do motor, porque é os anéis tirando a fuligem da câmara de combustão e é o óleo que retira essa fuligem dos anéis. Bom, mas se ela é tóxica, eu posso reaproveitar? Eu não recomendo. Existe N toxicidades dentro daquele óleo queimado. Então, para óleo de motosserra, existe um óleo específico chamado óleo recuperado, que ele é filtrado, que tirou todas essas impurezas, que vai trabalhar direitinho. E os palanques, seu Francisco, as porteiras lá do curral, como é que eu vou fazer? Elas estragam, ficam na chuva. Você compra um protetivo de madeira e passa. É muito melhor, muito mais seguro do que você intoxicar animais ou até pessoas com aquele óleo queimado. E tem outra coisa, esse óleo queimado ele pode virar dinheiro. Dinheiro? Tem algumas empresas que elas fazem o recolhimento do óleo queimado. Então você junta aí 200 litros de óleo queimado, aí dos seus 3, 4 tratores ou 2 tratores, vai juntando dentro de um tambor, vai guardando, vai guardando. Deu 200 litros, só não pode deixar encher de água também, né, gente? Não pode esquecer disso. Tem que ser guardado em local coberto. O que eu vou fazer? Existem empresas que vão buscar esse óleo e ainda pagam por isso. Não pagam muito, mas, vamos dizer, pagam em média de 90 centavos a R$ 1,10 para cada litro de óleo. Então, veja só, se você tiver 200 litros de óleo queimado, já dá R$200. R$200 já dá para ajudar lá no churrasco do final do ano, né, gente? Então, é bom guardar o óleo queimado do que gastar ele em motosserra, em palanque, em porteira. Então, vamos fazer algo mais legal com esse óleo queimado, tá certo? Então, não reaproveite. E outra coisa, você está ajudando a manter o meio ambiente, tá? E isso é bastante importante para as nossas gerações futuras, tá bom? Vamos lá. Então, como que eu devo comprar o óleo lubrificante? Balde, tambor, bombona de 1000 litros? Bom, no mundo hoje tudo é conta. Conta, seu Francisco? Vamos dizer que você tem lá na propriedade 3 tratores. Bom, cada um trabalha aí mais ou menos 300 horas por ano. Bom, quantas trocas de óleo eu vou fazer? Vou fazer uma troca por trator, né? Mas espera aí, uma troca? Mas não era cada 6 meses? Então eu tenho que fazer 2 trocas de óleo por cada trator. Então são 6 trocas. Cada trator leva em média 20, vamos para facilitar a conta, 20. 2 trocas, 40 litros, 40 litros vezes 3, 120 litros. Se eu comprar um tambor de 200 litros, vai ficar um pouco mais barato? Vai. Só que eu vou gastar 120 e vai ficar 2 trocas dentro do tambor. E aí vai, depois de aperto, vai começar a juntar água dentro daquele óleo. Eu vou poder usar no motor do trator? Tecnicamente não. Você pode até usar, mas não deve, tá? Então, é muito melhor eu avaliar o meu consumo de óleo e adequar as embalagens que eu vou comprar. Nesse caso que a gente está citando, as embalagens de 20 litros. Mas eu vou pagar mais caro. Tudo bem, mas você não está colocando em risco um bem muito maior que é o motor do seu trator. E de 200 litros, é o mesmo raciocínio, é só você fazer o cálculo de consumo e ver quanto você consome aquele óleo em até 6 meses. E o de 1000 litros? É o mesmo raciocínio. Para você comprar uma bombona de 1000 litros, você tem que ter um consumo dela, daqueles 1000 litros de óleo, em 6 meses. A não ser que você vai estocar óleo para poder ficar guardado e não abrir a embalagem. Mas eu vejo muita gente comprar óleo para o ano inteiro e passa do tempo de uso. Então, cuidado com isso, gente. É melhor gastar um pouquinho mais e ter sempre um óleo de qualidade dentro da sua propriedade aí, tá bom? Não esqueça disso. Vamos fazer conta. Vamos lá.
Existe um óleo de marca melhor ou pior? Bom, vamos lá, voltar naquele conceito. O óleo que sai lá da Petrobras é igual para todas, para marca 1, 2 e 3. O que vai modificar o quê? São os aditivos que essas marcas vão colocar no óleo. Mas eu preciso me lembrar que eu preciso comprar óleos que são o quê? Certificados pelo mercado, que são bons, que têm uma qualidade que todo mundo sabe que é boa. Seja da marca 1, 2 ou 3, mas eu sei que é aquela marca boa. Agora, existem no mercado algumas marcas que prometem milagres, né? Mas o que são essas marcas que prometem milagres? São os chamados óleos recuperados. Você quer usar? É mais barato? Você pode usar, mas você deve usar isso? Não, não deve. Óleo recuperado só para corrente de motosserra. Não use, porque você vai colocar em risco um bem muito maior que o motor do seu trator. Então, não use óleo recuperado, use óleo de marca boa. Não interessa a marca, nem se ele é da fábrica. Não interessa. Ele tem que estar dentro daquela especificação que está no manual do seu trator. Isso que é importante. Ah, mas o recuperado tá. Mas você garante que aquilo não tem impureza? Que aquilo já não passou por um excesso de temperatura? Ou absorveu água? Eu não garanto esses óleos, não. Então, usar óleo de marca boa. Seja a marca 1, marca 2 ou marca 3. Tá bom, gente? Cuidado com isso, que isso põe em risco o motor do seu trator, ou da sua colhedora, ou do seu pulverizador, ou do seu caminhão, caminhonete, tudo que leva óleo lubrificante, tá bom? E os filtros? Bom, eu já falei que toda vez que você troca óleo, você tem que trocar o filtro. E eu posso pôr de qualquer marca? Bom, vamos voltar à velha e boa matemática, fazer contas. Bom, qual é a função do filtro? A função do filtro é retirar da circulação de óleo as impurezas que possam haver. Então, eu preciso de bons filtros para que eu não tenha problema no motor do trator, certo? Até aí tudo bem. Agora, existe a marca 1, marca 2, marca 3, marca 4, marca barbante, né? E quanto mais barato, pior é o quê? A qualidade do filtro. Então, eu tenho que saber que aquele filtro é essencial para o bom funcionamento do motor da minha máquina. E vamos fazer a velha conta? Vamos dizer que esse trator troque 2 filtros por ano. Quanto custa um par de filtros? R$300? Tá, R$300. Não é pouco dinheiro, mas também não é nenhum absurdo. Então, veja só, o que ele está dando segurança? Para quem? Para o motor. Quanto custa a retífica de um motor? Ah, seu Francisco, um motor 6 cilindros hoje, uns 30 mil reais. Bom, 30 mil. Vamos 30 mil dividido por 300. Quanto que dá mesmo? Ah, dá 100 filtros. Se você troca 2 por ano, né, essa economia que você estaria fazendo, né, esse número de filtros originais, de boa qualidade, daria para você usar 50 anos. Seu trator não vai durar 50 anos. Quando muito, ele dura 15, 20 anos, depende do número de horas que esse trator trabalha. Normalmente, um trator com 20 mil horas, ele já é descartado. Então, toma cuidado, usa filtro de boa qualidade, porque ele é essencial ao bom funcionamento do motor do seu trator ou da sua máquina que tem motor a diesel, tá? Isso é muito importante. Bom, comprar óleo do motor do trator, certo. Vamos fazer um resuminho aqui. Como que eu vou comprar esse óleo? Primeiro, eu preciso olhar a recomendação e a especificação do óleo que eu devo usar. Qual é o SAI, qual é o API que é recomendado específico. Ah, seu Francisco, mas eu não tenho mais o manual do meu trator. Ele é um Fordinho 4600, ano 79. Eu não tenho mais o manual. Você vai na concessionária. Se você não encontrar, internet tem muita informação, tá? Ou então, se você precisar, me chama aí no privado e a gente usa. Mas a dica que eu dou, motores antigos, tá? Trocar o óleo com 250 horas. Que óleo que eu vou usar? Eu vou usar um óleo 15W40.
qual o API? O API que me dê 250 horas de uso. Um CH, um CJ, qualquer um, tá? Então, esse é para o trator antigo. Para um trator mais novo, seu Francisco, como que eu devo comprar? Se você tiver o manual, ótimo, vai lá e pega a especificação do óleo no manual. Se não tiver, 15W40, por causa da temperatura, lembra? Desde o Rio Grande do Sul até lá no Piauí, ele não vai fazer menos de 15 graus e nem mais do que 40 graus. Então, o óleo em relação à temperatura vai estar correto. Número de horas. Eu não sei. O trator é novo, então eu posso trocar até com 300 horas. Então, eu vou comprar um óleo que me dê a especificação API que ele seja para 300 horas. Mas cuidado com aqueles espertos, hein, gente? Que às vezes ele quer te enfiar um óleo ou mais caro, porque ele tem uma determinada comissão maior. Então, lembrar da especificação SAE e da especificação API para o óleo do motor do seu trator. Fazendo isso, cumprindo o prazo de utilização, você vai ter motor aí para muito tempo, sem problema nenhum. Eu já vi um trator da Valmet, um antigão, um 1180, né, que trabalhou 18.000 horas de motor. Mas ele era trocado o óleo com 250 horas, toda vez trocava o filtro, era mantido o nível, sempre certinho. Rodou 18.000 horas em quase 20 anos de utilização desse motor. Bom, gente, o que eu tinha para falar de óleo está aqui. Espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês, que tenha esclarecido alguns pontos e me coloco à disposição, tá? Para qualquer coisa, passa um zap, passa alguma forma de se comunicar, né? Seja no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Não esquecendo do que? Sentar o dedo lá no curtir e ativar o sininho, porque toda semana a gente vai ter uma nova live, uma nova informação para vocês, tá bom? Muito obrigado, um abraço, Mundo Agro para vocês. Até mais.